a nossa reflexão, 5 minutos com a palavra, refletindo aqui na mensagem que jamais mudará. A palavra de Deus, viva e eficaz. 1 Samuel, capítulo 8, versículo de 1 em diante. Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel, olha o meu xará aí, e o mais novo, Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba. E é uma curiosidade aqui, eu estava refletindo com a igreja domingo, e eu falei que eu já li esse texto várias vezes, e pela primeira vez me ocorreu que o nome de um dos filhos de Samuel é Joel. Você sabe o que quer dizer Joel? No final da live eu falo, se eu lembrar. Se eu lembrar de falar, né? Que eu sei o que quer dizer. E o mais novo chamava-se Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba. Porém, não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro, aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Que declaração terrível para a vida de alguém com a gramatura de Samuel, alguém com esse histórico de fé de Samuel. Eu já vi pregadores fazerem afirmações com as quais eu não concordo, de dizer que Samuel não foi um bom pai, de que ele não conseguiu exercer corretamente a sua função como pai. Mas eu tenho algumas perguntas para me fazer, sendo eu também pai. Inclusive, eu já perguntei dos meus pais, eu tenho 3 irmãos, eu já perguntei deles sobre o desafio da paternidade. Hoje cada um é casado, cada um toma conta da sua vida, mas ambos, né, meu pai e minha mãe, continuam, obviamente, orando e nos instruindo sempre que precisam, nos chamam individualmente, mas também temos as nossas reuniões como família para conversar, geralmente celebrações, estamos ali juntos, e eu já perguntei deles como foi esse desafio. Claro que a live não permite falar sobre isso, mas é apenas uma reflexão. Eu me pergunto, o que será que Samuel fez, o que ele não fez, não fez, que impactaram a vida de fé de Joel e Abias, os seus 2 filhos. E vejam que se repetiu um padrão que a gente encontra na vida de Eli. Olha que curioso. Então, eu já começo refletindo desse ponto. Inclusive, foi uma das curiosidades que eu abordei no nosso culto de domingo. Como é interessante que o padrão de relacionamento entre filhos e pai se repetiu, considerando Eli, se repetiu na vida de Samuel. Será que foi o ambiente? Porque Samuel certamente viu a maneira como Eli lidava com seus filhos. Eu acredito que Samuel, a Bíblia não traz esse detalhe, mas que ele tenha crescido e convivido intimamente com Joel e Abias. E vejamos, claro, Samuel seguiu um caminho completamente diferente do caminho dos filhos de Eli, que agora me fugiu o nome. Amor, se você puder me lembrar aí o nome dos filhos de Samuel. Ofne e Finéias. Perdão, os filhos de Eli. Estou falando dos filhos de Eli. E esse texto ele é triste porque mostra que o ataque à família do sacerdote ela é contínua. É desde a criação do mundo, desde a formação. Nós vemos ali Adão e Eva, que andaram com Deus, aprenderam face a face. Você consegue imaginar o que Deus ensinava para Adão e Eva face a face? E depois, claro, vem o pecado, e aí nós temos, mais uma vez, uma tragédia nessa família, que é o fim trágico de Abel. Então, a minha pergunta nesta noite, a minha reflexão aqui é mais para abrir um diálogo. Como nós podemos criar filhos
que irão refletir a imagem e semelhança de Cristo, que vão resistir às investidas de Satanás. E um ponto de partida que eu acredito que seja bem interessante é o que Samuel e Eli fizeram e o que eles não fizeram que impactaram a vida dos seus filhos. Geralmente, quando a gente trata desse assunto na igreja, eu já vi esse tipo de comportamento várias vezes, principalmente daqueles que não fizeram o que deveriam fazer. A gente conhece o testemunho de alguns da igreja, né? Eles já saem pela tangente, dizendo que cada um terá que dar conta da sua própria vida. É lógico isso, quem é cristão sabe. Cada um de nós teremos que dar conta da nossa própria vida. No entanto, recai uma grande responsabilidade sobre o pai e a mãe. E a partir disso que eu venho com essa reflexão, não para esmagar a cana quebrada, mas para refletir sobre o que nós podemos fazer para fortalecer a fé dos nossos filhos. E eu vou dar uma dica aqui, que já me ocorreu alguns insights. Eu já percebi cristãos que os filhos sequer têm Bíblia. Crianças já que conseguem ler, porque o que acontece? Me parece que é um senso comum de que a criança que ainda não sabe ler não precisa ter um livro, e isso é um grande erro. A Jennifer, a nossa filha, desde que ela conseguia segurar alguma coisa, ela já tinha a consciência da Bíblia dela. E eu fiquei imaginando que ela pegava aquela Bíblia quando nós íamos para a igreja, e ela olhava para a nossa, olhava para a dela, e talvez ela imaginasse, né? Eu não sei para que serve isso aqui, mas o papai e a mamãe têm uma e eu tenho também. Talvez na cabeça dela isso ocorresse, eu não sei. Mas veja, é um elo que começa a se formar para fortalecer a fé de uma criança, dos seus filhos. Então, você pai, você mãe, você avô, avó, você tio, tia, que é um servo de Deus, uma serva de Deus, observe se as crianças da sua família possuem Bíblia. E segundo, o estímulo à leitura bíblica, não apenas mandando ler. Olha, vai ler a Bíblia lá, tira um tempo para ler a Bíblia, porque hoje nós temos a concorrência desleal, né, com os celulares. Então, você tem ali vários estímulos visuais na palma da mão, é muito mais atrativo para uma criança e até mesmo para o adulto. Você imagina, já é uma luta espiritual para o adulto deixar de lado o celular e ir ler a Bíblia, você imagina para uma criança. Mas o melhor estímulo de leitura é o exemplo. Como uma criança vai ter a memória de que o seu pai e sua mãe são leitores ávidos da Bíblia, se eles não são vistos lendo a Bíblia, meu Deus? Como pode isso acontecer? Já passei dos 5 minutos de reflexão, mas essa live provocativa, eu quero apresentar a Deus para nos ajudar a fortalecermos a fé dos nossos filhos, para que eles possam resistir às astutas investidas do maligno. Que o Senhor proteja a tua casa, a tua vida, a tua família, que o Senhor proteja a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, em nome de Jesus. Tenha uma ótima noite, já se inscreve aqui no nosso canal, aqui no YouTube, já se inscreve também no TikTok, e nos vemos amanhã com a graça de Deus. Fiquem